Irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, porque você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Então se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, porque você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naqueles dias farei contra Eli tudo que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então Eli disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, louvado e bendito seja o teu santo nome, para todos, sempre e sempre. Há apenas um Senhor, Deus poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus que não tem começo e nem fim, Senhor que possui todo o poder, Senhor que criou desde o menor átomo, a menor partícula subatômica, até os corpos, os maiores corpos celestes. As galáxias, Senhor, são obra da tua mão, assim como a nossa vida também. Nós adoramos o teu nome, nós te rendemos louvor, nós te bendizemos porque não há outro semelhante a ti, porque somente o Senhor é Deus. Os homens podem, de algum modo, criar deuses em seus corações, adorarem outras coisas, mas são apenas falsos ídolos. Porque há apenas um Senhor, regente do universo, aquele que conduz tudo segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Sabemos, Deus, que nada escapa ao teu querer. Sabemos que diante do Senhor um dia todo joelho se dobrará.
toda língua confessará que somente tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós, como igreja do Senhor, neste momento, rendemos louvor ao teu nome. Nos reunimos aqui, Senhor Jesus, neste ambiente virtual, para sermos edificados pela palavra do Senhor de todo o universo. Deus, que a tua voz quebre a dureza do nosso coração, que o teu falar modifique a nossa vida, Senhor Jesus. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor. Amém. Irmãos, o texto começa falando para a gente de um momento muito difícil na vida de Israel. Era um momento de sequidão espiritual muito grande, e o texto começa dizendo que a palavra do Senhor naqueles dias era muito rara, muito. As visões não eram frequentes, não havia manifestação da palavra do Senhor, não havia visões, o Senhor não se manifestava àquelas pessoas. Era muito difícil, irmãos, o mundo naquele momento sem a palavra do Senhor. Mas o texto também diz para a gente, logo aí no capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, que Samuel servia ao Senhor diante de Eli. É interessante que o texto faz esse contraponto, né? Ele diz, olha, os dias eram muito difíceis, havia realmente muita dificuldade, a palavra do Senhor era muito rara, não havia manifestações da parte de Deus, não havia visões, mas havia um rapaz que estava servindo ao Senhor diante de Eli. Esse moço, irmãos, tinha sido apresentado por sua mãe, levado a Siló, né, onde ficava o santuário do Senhor, muito cedo. Nesse momento aí, Samuel, com toda certeza, já era um adolescente. Algumas pessoas pensam nele mais como uma criança, mas já não era. Samuel já era um adolescente neste momento e já ministrava diante do Senhor, já trabalhava na casa do Senhor e já seguia o sacerdote Eli naquilo que era possível. O texto continua dizendo para a gente, irmãos, que os olhos de Eli já começavam a se escurecer por conta da idade, né? Ele era uma pessoa idosa, já era um sacerdote idoso, ele já estava começando a perder a visão e estava dormindo. O texto diz que ele dormia no seu lugar de costume. E faz o contraponto com a história de Samuel, que também estava dormindo, mas Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Ele estava, irmãos, não sei se naquele momento tinham construído ali próximo, o santuário nesse momento ainda não era como o Templo de Salomão, que vai ser construído muitos anos depois, né? Era um santuário bem temporário e possivelmente foi construído um local ali perto do santuário aonde Samuel dormia. Então ele dormia naquele mesmo ambiente do santuário. Havia, por determinação de Deus, uma lâmpada, né, um candeeiro que ficava aceso durante toda a noite. Esse candeeiro era apagado assim que a luz do sol começava a nascer. Então, o que o texto está fazendo, quando diz para a gente que Samuel estava deitado no templo do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele está apenas fazendo um marco temporal, né? Dizendo em que horas, mais ou menos, foi que isso aconteceu. O dia não tinha clareado ainda era noite. Estava perto de clarear, mas ainda não tinha clareado. Então, é nesse momento que Samuel está lá, dormindo, no mesmo lugar onde está a Arca da Aliança. E é preciso lembrar, irmãos, que a Arca da Aliança, naquele momento, representava a presença máxima de Deus em Israel. Na cabeça do israelita comum, era alguma coisa mais ou menos assim. A arca está aqui. Se você traçar uma linha direta da arca até o céu, ela vai dar no trono de Deus. Aquela arca representava a presença máxima de Deus na terra. A palavra do Senhor naqueles dias era rara, não havia visões, as visões não eram frequentes, mas aquele moço servia a Deus e dormia ao lado ali do santuário, onde estava a arca do Senhor. É nesse momento, irmãos, que Deus resolve que está na hora de quebrar o silêncio e de começar a trazer vida àquela nação que estava tão distante, que estava tão afastada do Senhor. E Deus escolhe aquele moço, e Deus fala com ele, e diz, Samuel, Samuel. Ele faz isso, irmãos, por 3 vezes. Samuel não entendia bem o que estava acontecendo. O texto no versículo 7 diz que Samuel não conhecia o Senhor, que a palavra do Senhor não tinha sido manifestada a ele. É só lembrar, irmãos, que o texto não está dizendo que Samuel não era crente.
Não está dizendo que Samuel não era um homem que era de Deus. O que está dizendo é que ele não tinha um conhecimento mais próximo ainda de Deus. E não tinha um conhecimento, não tinha tido contato ainda com a voz de Deus. Como era algo natural, por exemplo, na época de Moisés. Na época de Moisés, o Senhor falava constantemente para as pessoas através de Moisés. Falava através de visões, falava através de sonhos. Tem, inclusive, um momento que Miriam e Arão, né, se rebelam contra Moisés e Deus reclama com eles e Deus diz assim, isso está em Números, capítulo 12, no versículo 7. Isso é o Senhor conversando com Arão e Miriam, repreendendo eles porque se levantaram contra Moisés. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Então, era aí com isso que Samuel não estava acostumado. O versículo 7 não está dizendo que Samuel não era um homem crente, que Samuel era um incrédulo. Mas o que está dizendo é que ele não tinha proximidade com esse modo de Deus se manifestar. Então, Samuel está dormindo lá no santuário, onde estava a Arca da Aliança, já está amanhecendo, está perto do amanhecer, do raiar do sol, e Deus fala com ele, Samuel, Samuel. Irmãos, ele, como um rapaz obediente, muito interessante isso, né? O modo como ele é obediente, ele na mesma hora levanta, ele diz, corre para Eli e diz, eu estou aqui, você me chamou, olha eu aqui. Ele diz, não lhe chamei não, vá deitar. Isso acontece uma segunda vez e Samuel faz a mesma coisa. Acontece uma terceira vez e Samuel faz a mesma coisa. Às vezes eu fico pensando, irmãos, quantos adolescentes hoje em dia, né, fariam isso que Samuel fez, né? Quantos adolescentes, se ficassem com a impressão de que o pai ou alguém está chamando ele 3 vezes no meio da noite e quando ele chega lá não é nada, como é que esse adolescente talvez fosse se comportar? Mas Samuel faz isso por 3 vezes e é a mesma coisa que ele diz a Eli. Eli, eu estou aqui, você me chamou. Na terceira vez, ele entende, irmãos, que era o Senhor quem estava falando com ele. E então ele diz, olha Samuel, faça o seguinte, vá deitar, eu não chamei você, mas se você ouvir de novo essa voz, apenas diga assim, fale Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi, irmãos, e deitou. Foi lá, deitou e aguardou. E foi exatamente assim que aconteceu. O versículo 10 acrescenta algo a mais ainda. Diz assim, então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes. O Senhor veio, esteve ali com Samuel e chamou ele como das outras vezes. Samuel, Samuel. Naquele momento ele responde, fale Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus, naquele momento, irmãos, fala com Samuel e confirma a ele aquela palavra que um profeta já tinha dito a Eli, que nós vimos na semana passada, o final do capítulo 2, né? O final do capítulo 2 demonstra um momento em que Deus manda um profeta reclamar com Eli, repreender Eli, pelo modo que ele não vinha cuidando da sua família, pelo modo como ele permitia que os seus filhos desprezassem o Senhor. Eles desprezavam a oferta do Senhor, eles desprezavam com isso a Deus. Então, enquanto Samuel servia ao Senhor diante de Eli, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, desprezavam ao Senhor, desprezavam a sua oferta, e Deus manda um sacerdote vir repreendê-lo, ou manda um profeta vir repreendê-lo. É o que está no final do capítulo 2. Eu não sei, irmãos, quanto tempo se passou, mas há um tempo bom entre o final do capítulo 2 e o começo do capítulo 3. Nesse momento, Samuel já estava um pouco maior, e Eli já estava mais idoso. É nesse momento agora que o Senhor começa a confirmar Samuel como um profeta dele. Tinha um profeta que tinha falado algum tempo atrás contra a casa de Eli. Agora Deus usa Samuel para confirmar aquilo que o profeta tinha dito. E o que Deus diz a Samuel, irmãos, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa em Israel que vai causar um estrondo tão grande que todo mundo que ficar ouvindo, que perceber, vai ficar espantado. Ele diz que vai ficar com o ouvido tinindo, né? É como se fosse algo, fosse uma explosão, algo que fosse realmente muito grande. Ele diz, olha, nesses dias o que eu vou fazer
é que eu vou trazer contra a casa de Eli tudo aquilo que eu disse. Está no versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Eu vou fazer com a casa de Eli tudo aquilo que eu disse que eu faria. E ele, mais uma vez, explica por quê, né? Ele diz, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Os filhos de Eli, como nós vimos semana passada, desprezavam a oferta do Senhor, desprezavam ao Senhor, e Eli, irmãos, que de algum modo se beneficiava disso, não teve pulso para repreender os seus filhos, não teve pulso para destituí-los do cargo. Ele poderia ter tirado eles, Eli era o responsável, ele era o sumo sacerdote naquele momento. Ele poderia tirar os seus filhos, mas ele não fez, porque se beneficiava de alguma forma. Então agora o Senhor diz, através de Samuel, a Eli, você não tirou os seus filhos no momento certo, mas agora eu vou tirar você. Você não fez o que você deveria fazer. Você era o responsável pela minha casa. Mas o que você fez, na realidade, foi permitir que os seus filhos agissem de forma errada. Então, eu vou tirar você da sua posição e vou tirar toda a sua família. Malaquias, capítulo 2, os versículos 7 a 9, conta um momento que Israel está vivendo que é muito parecido com isso. O sacerdote havia desprezado o conhecimento do Senhor, e o Senhor diz, agora eu vou trazer desprezo sobre você também. Malaquias, capítulo 2, versículos 7 a 9, diz assim, irmãos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas se vocês se desviaram do caminho e, por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar, ou seja, os sacerdotes, né? Mas vocês, os sacerdotes, de onde as pessoas deveriam esperar a instrução, se vocês se desviaram do caminho e, por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar, vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vocês não estão sendo fiéis à aliança que eu fiz com vocês para que vocês fossem sacerdotes. E aí o Senhor continua no versículo 9. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Era exatamente essa, irmãos, também a condição de Eli. E foi essa mensagem que o Senhor ratificou a Samuel. Ele já tinha dito isso antes a Eli, através de um profeta, e agora diz a Samuel. Samuel, então, irmãos, depois daquele encontro com Deus, ele abre as portas da casa do Senhor, está aí no versículo 15, né? Ele abre os portões da casa do Senhor, mas está receoso, está com medo de encontrar Eli. Eli sabia que ele tinha tido um encontro com Deus, Eli sabia o que isso significava, Eli sabia que possivelmente Deus tinha dado uma mensagem a ele, tinha falado com ele algo, e Eli iria perguntar como fez. E Samuel está com receio, irmãos, de relatar aquela visão a Eli, porque a visão era contra ele. Irmãos, imaginem a situação de Samuel. Para vocês imaginarem um adolescente que não tem nenhum local próprio dele para dormir. Ele dormia junto do santuário, onde ficava a arca do Senhor. E a esse adolescente, Deus dá uma mensagem repreendendo o seu mestre, repreendendo o seu instrutor, repreendendo o sumo sacerdote. Dá para imaginar a situação desse jovem. E ele tem receio mesmo do que vai acontecer, de como Eli vai reagir. Mas é muito interessante também que quando Eli o procura, ele não corre, irmãos. Ele não se esconde. Ele está com receio do que vai acontecer. Mas ele simplesmente não corre. Quando está aí no versículo 16, Eli diz assim, Samuel, meu filho, ele faz exatamente como fez na noite anterior, quando ele pensou que Eli estava chamando ele. Ele vai até Eli e diz, eis-me aqui. Da mesma forma. A diferença, irmãos, é que à noite, na madrugada, quando Deus tinha chamado, ele não tinha receio nenhum, mas agora ele estava com medo de dizer a Eli. Mas ele vai e se apresenta diante de Eli. Então ele diz, o que foi que o Senhor lhe falou? O que foi que Deus lhe disse? Me conte, não me esconda nada, porque senão eu quero que Deus castigue você.
Eli, irmãos, invoca uma espécie de maldição sobre Samuel e diz: me conte tudo, não me esconda. Se você não me contar, Deus vai lhe castigar. E diz o versículo 18 que Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. Naquele momento, ele curva a cabeça, entende que é o Senhor, se coloca diante de Deus e diz uma das frases, irmãos, mais claras, sabe, mais belas que tem na Bíblia. Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. É a palavra de Eli naquele momento, depois que houve tudo que Deus iria fazer contra a casa dele, e que tinha sido dito agora por um adolescente a quem ele instruía. E ele apenas diz: ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. A partir daí, o texto informa para a gente que Samuel continuou a crescer, continuou a servir ao Senhor, o Senhor estava com ele, e tudo que ele falava se confirmava. Porque, irmãos, o que ele falava era a palavra de Deus. Algumas pessoas olham para esse texto e 1 Samuel 3,19, né, quando diz assim: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Algumas pessoas olham para esse texto e pensam que Samuel tinha algo de especial e por isso ele poderia dizer o que quisesse, porque ele era um vaso, porque ele era um homem de Deus, porque ele era um escolhido, porque ele era alguma coisa dessa. Então ele poderia falar e Deus iria confirmar a palavra dele, porque ele falou. Mas não é esse o sentido do texto. Não é esse, irmãos, não é essa a missão do profeta. Por que é que as palavras do profeta não caem por terra? Porque são palavras do Senhor. Não é porque são palavras do profeta. É porque são palavras do Senhor. Acho que os irmãos lembram quando Natã conversa, quando o rei Davi, muitos anos depois daqui, né, conversa com Natã, e diz assim: Natã, eu vou construir um templo. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, se eu não estou me enganado. Ele diz: Natã, eu quero construir um templo para o Senhor. Natã era o profeta que estava com o rei Davi e que representava a voz de Deus para Davi. Então, Davi tem uma conversa com Natã e diz assim: Natã, eu moro numa casa muito bonita, mas o Senhor está numa tenda. A arca do Senhor está numa tenda. Eu quero construir um palácio, eu quero construir um templo suntuoso para Deus. E Natã diz assim: rei, faça mesmo, vá em frente, você vai ser bem sucedido. Isso era a palavra de Natã. Quando Natã chega em casa, Deus fala com ele e diz: Natã, nada disso, pode voltar lá. A mensagem que eu tenho para Davi é outra. E a mensagem que Deus manda por Natã é completamente diferente. Agora Natã chega diante de Davi e fala o seguinte: Davi, assim diz o Senhor, em algum momento eu pedi para você construir alguma casa para mim. Então não construa. Quem vai construir é Salomão, não vai ser você. Eu só estou contando isso, irmãos, para mostrar que Natã era um profeta. Mas a conversa dele com Davi, em concordar que deveria fazer uma casa, é apenas a opinião dele. Quando Deus fala com ele, a mensagem é completamente diferente. Então, algumas pessoas podem achar que um homem de Deus, uma mulher de Deus, tudo que ele diz é certo, é correto, porque ele é um homem de Deus. Mas o ministério profético era completamente diferente. As palavras não caíam por terra, porque eram palavras do Senhor. Eu queria, em alguns minutos aqui, irmãos, então tirar algumas lições desse texto para nós. Primeira coisa, quando as pessoas se afastam de Deus, naturalmente, irmãos, elas se sentem no vazio. Quando o texto diz aqui que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, é verdade que não havia um profeta, não havia, Deus não estava falando para o povo através do profeta, mas havia manifestações, havia a inscrição da palavra de Deus, havia toda a lei do Senhor. E as pessoas nesse momento, irmãos, não davam atenção àquilo que estava escrito. É mais ou menos quando as pessoas vão para a igreja, vão para um culto, vão para um momento de adoração, e porque não se sentiram emocionalmente afetadas de alguma forma,
acham que o culto não foi bom. Não sei se você já conversou com alguém isso, ou se isso já aconteceu com você. A pessoa chega na igreja e aí ela ouve a pregação da palavra do Senhor, ela canta, mas como não houve nenhum tipo de emoção no coração dela, a sensação que ela tem é: não, hoje Deus não falou. Deus falou. Se as suas emoções não foram afetadas com relação a isso, aí é uma outra coisa. A voz de Deus não está restrita, irmãos, àquilo que eu e você sentimos. Não é o nosso sentimento que diz que Deus falou. É a palavra. A palavra, quando é lida, quando ela é pregada com fidelidade, foi Deus quem falou. Independente, irmãos, se eu gostei ou não. Independente se essa palavra encheu meus olhos de lágrimas ou não, ou se não foi nada. Alguém pregou durante 50 minutos, 1 hora, mas eu não senti nada. Não me afetou emocionalmente de jeito nenhum. A palavra permanece a mesma. Eu e você precisamos lembrar disso. A palavra de Deus tem valor em si mesma e nós devemos buscá-la sentindo ou não, tendo vontade ou não. Tem momentos, irmãos, que a gente lê o texto e parece que tem alguma coisa queimando no nosso coração. Em outros momentos, não. Já teve momentos na igreja, eu lembro que esse ano, no momento do culto do dia da ressurreição do Senhor, eu pregando, eu me emocionei muito. Isso é algo que vem de Deus. As nossas emoções vêm de Deus. Mas não são essas emoções que dizem que nós estamos mais perto ou mais distante de Deus. Não é isso. Não é o fato da pessoa levantar as mãos, da pessoa chorar, dela sentir algo que demonstra que ela está mais perto de Deus. O que demonstra que ela está mais perto de Deus é ela viver para Deus, é ela meditar na palavra do Senhor. Vejam que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pregavam, eles eram sacerdotes, eles ministravam diante do Senhor, mas eram pessoas, irmãos, vazias. Pessoas simplesmente vazias e distantes de Deus. Então, a palavra de Deus estava muito distante naquele dia das pessoas. E hoje em dia, em alguns momentos, as pessoas estão distantes da palavra. Irmãos, quantas versões da Bíblia eu e você temos no nosso celular, no nosso computador, ou mesmo impressa? Quantas versões da Bíblia nós temos? Mas quantas vezes nós negligenciamos isso? Negligenciamos a leitura da palavra do Senhor. E aí o nosso coração se esfria, o nosso coração se endurece, a gente começa a ficar cego espiritualmente, a gente não tem competência para discernir aquilo que é certo do que é errado, porque nós estamos sem a orientação da palavra. Mas isso é porque Deus não tem falado? Não. Isso é pela nossa negligência em nos aproximarmos da palavra do Senhor, em lermos, em meditarmos na palavra do Senhor. É por isso que o nosso coração pode, em algum momento, ficar frio, como estava o coração daquelas pessoas, como estava aquele momento. Mas há algo no texto, irmãos, que nos traz muita esperança. As visões não eram frequentes, a palavra do Senhor era muito rara, mas Deus havia decidido que ia trazer um avivamento sobre aquelas pessoas, que havia desejo, que ele iria provocar desejo no coração daquelas pessoas. É muito interessante, irmãos, como Deus continua em busca de mim e de você, apesar de nós. Apesar de nós, o modo como ele simplesmente não desiste da gente. Deus fez um pacto, irmãos. Ele fez um pacto com Cristo. E todos aqueles por quem Cristo morreu, o Senhor haverá de trazer, de apresentar a Cristo. Eu e você somos o presente de Deus a Cristo. Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, e então Deus envia o seu Espírito Santo para convencer o nosso coração, para quebrar a dureza do nosso coração e para nos aproximar dele. Deus resolveu fazer isso na época de Samuel. O povo estava frio, o povo estava distante, mas Deus é fiel ao pacto, irmãos. Ele é fiel à aliança, ele é fiel à sua palavra. Ele disse que iria fazer e ele estava fazendo. Então ele levanta Samuel.
ele levanta um rapaz, a quem ele fala no meio da noite, amanhecendo o dia. E ele chama Samuel 3 vezes, irmãos. E 3 vezes Samuel não entende. Mas Deus não vai desistir de trazer um avivamento sobre aquele povo. Deus não vai desistir de mudar o coração daquelas pessoas. Graças a Deus por isso. Então Deus vai uma 4ª vez e chama Samuel de novo. E Samuel diz: Senhor, eu estou aqui, pode falar que eu estou pronto para ouvir. É na 4ª vez que Deus diz a Samuel que o Senhor está presente ali, conversa com Samuel, diz o que vai fazer, e é nesse momento que acontece o chamado dele como profeta. Isso deixa muito claro para a gente, irmãos, o modo como o Senhor sempre virá atrás de nós. Ele não vai desistir de mim e de você, apesar da dureza do nosso coração. Ainda que ele precise, em alguns momentos, fazer isso através da dor e do sofrimento, como fez com Eli. Exatamente como fez com Eli. Irmãos, a palavra de Deus, através de Samuel para Eli, foi muito dura. Eu vou matar os seus filhos. Eu vou acabar com a sua descendência. Não vai ficar ninguém na sua casa. Foi isso que o profeta tinha dito no capítulo 2. Não vai ficar ninguém. Eles nunca mais vão me servir como sacerdote. Se algum deles não morrer jovem, é apenas para passar fome, para sentir necessidade. A palavra era muito dura, mas é a dureza dessa palavra que quebra o coração de um homem que estava há muito tempo distante do Senhor, irmãos. Talvez eu e você pudéssemos pensar que esse tipo de palavra afasta as pessoas, né? Que a palavra, quando é dura, ela faz com que as pessoas saiam correndo, se afastem. Mas entendam, irmãos, isso só acontece com quem não é de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra do Senhor, mesmo que essa palavra seja dura, mesmo que essa palavra seja difícil. Veja o que diz aí o versículo 18. Quando Eli ouve a dureza daquela palavra, a única coisa que ele diz é: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Ele não se rebela, irmãos. Eli não fica praguejando, Eli não diz assim: quem é você? Não olha para Samuel e diz: quem é você? Apenas um adolescente para vir me trazer uma palavra dessa. Muito pelo contrário. A mensagem do Senhor, a voz de Deus para Eli, por mais dura que fosse, quebra o coração dele, irmãos. E ele diz: é o Senhor. Então, irmãos, quando eu e você estamos distantes, frios, o Senhor vai continuar no nosso encalço, porque Ele é fiel à sua promessa. Ele é fiel ao pacto. E Ele vai nos atrair para Ele, exatamente como estava fazendo nesse momento com Israel, através de Samuel. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz, irmãos. Para que eu e você sejamos atraídos a Ele. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem o porvir, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá, irmãos, porque quem prometeu é fiel. Foi o Senhor quem prometeu a minha vida e a sua ao Senhor Jesus como presente pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então ele vai fazer isso. Ele está disposto a quebrar o mais duro coração. Agora percebam, irmãos, que o Senhor quebra o nosso coração, mas as consequências existem. E nós vamos sofrer essas consequências. Foi isso que aconteceu com a família de Eli. A resposta que Eli dá é a resposta de alguém que reconhece a majestade, a glória e a soberania de Deus. Mas esse reconhecimento não livra Eli da morte. Nós vamos ver daqui a pouco o modo como os filhos de Eli morrem no mesmo dia, a arca do Senhor é levada e o próprio Eli morre. Então, o que é que eu queria dizer para você e para mim nessa noite? Se volte para Deus. O Senhor vai continuar atrás de você. Ele não vai desistir porque Ele é Deus. Ele decidiu que iria salvar todos aqueles que Ele elegeu. E Ele vai fazer isso. Então, se curve diante de Deus o mais cedo possível. Reconheça a sua fragilidade. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça a frieza.
Pare de dedicar tempo às coisas que são apenas deste mundo e dedique tempo ao Senhor. Na palavra do semeador, a parábola do semeador, né, contada pelo Senhor Jesus, diz de um terreno onde a palavra caiu e ela começa a florescer. Mas os espinhos sufocam. E quando o Senhor explica o que são esses espinhos, ele diz, não, ali é o coração de alguém aonde a palavra caiu, e ele estava muito alegre no começo, mas daqui a pouco vieram as tribulações. E aí ele já começou a ficar agoniado com aquilo. Daqui a pouco vieram os prazeres da vida, as riquezas, as coisas que ele podia aproveitar nesse mundo. E tudo isso sufocou a palavra no coração. Muitos de nós, irmãos, temos vivido uma vida espiritual medíocre e fria, porque estamos distantes da palavra do Senhor, porque estamos distantes da adoração, da oração, do culto a Deus, porque o nosso coração deseja tudo, menos estar com Deus. Mas, como o Senhor fez com Israel naquele momento, ele vai atrás de nós. Ele vai mudar o nosso coração. Se for necessário, ele vai matar, ele vai acabar com a descendência, mas nós nos voltaremos para ele. Nenhum daqueles que ele prometeu ao Senhor Jesus será perdido. Nenhum, irmãos, nenhum. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que o Senhor possa quebrantar seu coração, meu coração, nos aproximar dele, falar conosco dia após dia, aquecer o nosso coração nesse período de quarentena, né? Que muitas pessoas, por trabalhar em casa, em home office, por não terem que sair de casa, quantas vezes gastam tempo em coisas tão fúteis e não separa um mínimo tempo que seja para ler a palavra do Senhor, para orar, para meditar. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa mudar o seu coração e fazer algo novo, como ele fez em Israel. O capítulo 4 de 1 Samuel, o versículo 1, conta como estava Israel depois, né, desse momento em que Deus chama Samuel. Diz assim, a palavra de Samuel veio a todo Israel. Ou seja, a palavra que o Senhor estava falando através de Samuel, estava vindo a todo Israel. É o que diz também o capítulo 3, versículo 21. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Aquele foi um momento diferente para Israel. Não era mais um momento onde a palavra era rara e onde as visões não eram frequentes. Deus estava voltando a falar com Israel. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente por sua graça e misericórdia. Vamos orar ao Senhor e agradecer por sua palavra. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque por tua misericórdia o Senhor continua quebrando o nosso coração. O Senhor não desiste de nenhum de nós, apesar das muitas vezes em que nós não damos importância à tua palavra. Apesar das inúmeras vezes em que nós enchemos os nossos corações com os prazeres deste mundo, Pai, e não nos importamos com o serviço ao Senhor. Mesmo no meio disso, a tua graça, bondade, misericórdia tem nos alcançado dia após dia. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Eu quero orar ao Senhor por cada um daqueles irmãos que estão conosco neste ambiente virtual, por cada um dos irmãos da nossa igreja, pedir ao Senhor que aqueça o coração destes irmãos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa atraí-los para uma vida de dedicação ao Senhor, para o louvor do teu nome, que se for necessário, Pai, que isso seja feito através da dor e do sofrimento, mas que todos nós possamos nos curvar diante do Senhor, que todos nós possamos declarar, como declarou Eli, ele é o Senhor, que seja feito o teu querer. Ajuda-nos, Pai. No nome santo de Jesus, edifica a nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor pela tua insistência para conosco. Somos gratos ao Senhor pela tua fidelidade ao pacto, à aliança que o Senhor fez e que vai nos levar para o céu. Nós te oramos, então, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.